Caros irmãos e irmãs, mais uma vez o Senhor nos dá a graça de estarmos aqui reunidos nesta casa de oração para celebrar o quarto domingo do tempo comum. E hoje, mais do que nunca, a palavra de Deus que a liturgia nos propõe é uma palavra que nos mostra que a lógica de Deus é diferente da lógica humana. Que a lógica de Deus vai por caminhos que, humanamente falando, às vezes até mesmo nós fazemos resistência em querer aceitar ou percorrer. Hoje, a palavra de Deus nos mostra o caminho da felicidade. O caminho da felicidade. E aí, quantos hoje buscam essa felicidade de forma até mesmo desenfreada? Eu preciso ser feliz. Eu quero ser feliz. E aí vai em busca da felicidade. Mas não vai em busca da felicidade que Deus propõe, que Deus oferece. A verdadeira felicidade. Vai em busca daquilo que o mundo diz que é felicidade. E para o mundo, o que é uma pessoa feliz? Para o mundo, uma pessoa feliz é uma pessoa bem-sucedida. Uma pessoa que tem dinheiro, muito dinheiro. Uma pessoa que tem poder. Uma pessoa que ocupa uma função, né, onde ele pode mandar, onde tem várias pessoas que estão sob o seu comando. A pessoa feliz para o mundo hoje é a pessoa que tem muitos bens. A pessoa feliz para o mundo é muitas vezes até mesmo uma pessoa violenta. Uma pessoa que não se cala e que responde com violência. Quando falo violência, não só nas palavras, mas até mesmo na atitude. Para o mundo hoje, a felicidade é o prazer. E aí, quantas pessoas vão em busca desse prazer? De várias maneiras. Na bebida, às vezes até mesmo chegando ao ponto de se embriagar. Às vezes, quando a bebida já não é mais o suficiente, passa até mesmo a consumir drogas. Tudo isso em busca da felicidade. Tudo isso em busca de se sentir plenamente realizado. E hoje o Evangelho nos mostra que é bem-aventurado, é feliz quem é pobre em espírito. Quem é pobre em espírito. Mas se nós formos olhar essas bem-aventuranças, se nós formos recordar, bem-aventurados os pobres em espíritos, os aflitos, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os que promovem a paz, os que são perseguidos. A gente pode até pensar, poxa, mas o Senhor quer que a gente sofra, né? Parece que é só sofrimento, né? Quem é pobre em espírito, quem é aflito, né? Quem sofre, parece que é só quem sofre. É isso que o Senhor quer para nós? Não. É porque muitas vezes nós precisamos compreender a palavra para entender de fato que o Senhor nunca desejou e não deseja o nosso sofrimento. Mas Deus quer nos ver felizes. Só que felicidade também tem algumas coisas que vêm junto. Sacrifício, renúncia.
E quando o Evangelho Jesus fala, bem-aventurados os pobres em espírito, não é que ele quer que a gente seja pobre, miserável, que não tenha nada. Mas quando ele diz, o pobre em espírito é justamente aquele que mesmo tendo até mesmo uma condição financeira boa, ele não deposita a sua confiança nos seus bens. Ele não deposita a sua confiança num poder, mas a sua confiança está em Deus. Está em Deus. É justamente isso que o profeta Sofonias fala na primeira leitura. Eu deixarei entre vós um punhado de homens humildes e pobres, e no nome do Senhor porá a sua esperança o resto de Israel. Eles não são pobres só porque eles não têm nada. Eles são pobres em espírito porque eles não depositam a sua confiança em qualquer coisa. Mas a confiança deles está no Senhor. E aí nos vem a pergunta, em quem é que eu confio? Será que eu confio no poder das armas? Será que eu confio no poder do meu dinheiro? Será que eu confio no meu poder que eu tenho de mandar e desmandar? Onde está a nossa confiança? Porque quando nós confiamos nisso, na verdade nós estamos nos tornando autossuficientes, orgulhosos. Porque nós estamos dizendo, eu me basto, eu não preciso de ninguém, nem de Deus. Nem de Deus. Porque eu tenho o que eu preciso. E aí Jesus diz, bem-aventurados os pobres em espírito. Bem-aventurados os pobres em espírito. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos. Que aqui nós não podemos entender a aflição e ser manso como se conformar com as injustiças ou com as situações que estão em nossa volta. Não é conformismo que Jesus está pregando. Ah, então as coisas são assim desse jeito, então vamos deixar acontecer desse jeito. Não. Mas aqui quando Jesus fala do manso, do aflito, é porque ele não usa de violência para alcançar o que lhe é de direito. Mas ele espera no Senhor e continua fazendo a sua parte. Então, olha que interessante, não usa de violência. Porque o caminho do Senhor nunca é um caminho de violência. Nunca é um caminho de violência. E Jesus continua, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Imaginemos quando nós estamos com fome, quando a gente está com sede, aquela sede que a gente quer logo chegar logo num copo com água. Então, bem-aventurados que têm fome e sede, porque serão saciados. Porque serão saciados. E aqui o Senhor nos mostra justamente que nós devemos trabalhar por uma sociedade justa. Porque depois Jesus diz, bem-aventurados que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Inclusive tem um salmo que diz, a justiça e a paz se abraçarão. Então nós vamos perceber que a justiça também ela é promovida por nós, como filhos de Deus. E essa justiça nos traz a paz. E aí nós vamos lembrar que a paz bíblica, ou a paz que Jesus concede, não é a paz que o mundo oferece. Porque o que é a paz para o mundo? A paz para o mundo é a ausência de guerra, a ausência de violência, pronto. Isso aqui é a paz para o mundo. Mas a paz que Jesus oferece não é apenas a ausência de guerra. A paz que vem de Deus é a paz que me torna pleno de Deus, em todos os sentidos, no sentido mental, físico e espiritual. Essa é a paz que vem de Deus.
E é essa paz que Jesus quer nos conceder. E aí, se nós formos ver agora, esse caminho de felicidade que Jesus propõe, que a princípio parece um caminho meio que só sofrendo, não é. Não é. Mas que exige de nós uma postura de sacrifício, de renúncia, porque muitas vezes nós podemos até mesmo ser injustos, ser coniventes com algumas situações, como por exemplo a corrupção. Por que às vezes me corrompo? Porque às vezes a gente até diz assim, né? Se fulano de tal faz, por que eu não posso fazer também? Ou seja, a gente quer consolar a nossa consciência. Diz, se o outro está errado, por que eu não posso errar junto com ele também? Está errado. Continue sendo honesto, continue sendo justo. Não é porque o outro faz que você tem que fazer. Não é o outro que vai lhe dar a salvação, mas é a sua justiça, a sua honestidade, a maneira como você vive a fé e os valores que o Evangelho está lhe ensinando. Porque quando nós nos corrompemos, nós estamos sendo individualistas, nós estamos pensando só em nós. Nós não pensamos que estamos prejudicando outras pessoas. Olha que Jesus fala: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Não desista, meu irmão. Não desista, minha irmã. Persevera na justiça, porque nós iremos receber o consolo que vem de Deus. Seremos saciados. E aí continua com as bem-aventuranças. Bem-aventurados que são misericordiosos. O caminho do perdão é o caminho da felicidade. Você já ouviu alguém que tem ódio no coração ser feliz? Você já ouviu alguém que tem no coração um sentimento de vingança, de mágoa? Não. Porque o caminho da felicidade também passa pelo perdão. É fácil perdoar? Não. Se fosse fácil, né, não tinha ninguém aí de mal um com o outro, né? Não é fácil. A gente precisa trabalhar no nosso coração o perdão. Porque o perdão, ele é libertação, não só para aquele que nos ofendeu, mas é libertação para nós também. Porque quem tem um sentimento de ódio no coração, parece que vive carregado. Vive com um peso, com aquela angústia do sentimento de ódio. Mas quem perdoa, se sente libertado pelo perdão que concedeu. O perdão não é só para o outro, não. O perdão é para nós também. Nós nos libertamos. E até mesmo nós precisamos aprender a nos perdoar. Quantas pessoas hoje não se perdoam por um ato que cometeu no passado? Se perdoe, meu irmão. Se perdoe, minha irmã. Quantas pessoas até mesmo entraram em depressão justamente porque não se perdoaram, ou não se perdoam. E Jesus apresenta o caminho da misericórdia como o caminho da felicidade. Como o caminho da felicidade. E por fim, no Evangelho, Jesus diz: bem-aventurados os perseguidos, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem. E aí nós vamos romper com uma ideia que muitas vezes nós temos de Jesus. Até tem igrejas que fazem isso, né? Aceite Jesus e você não vai ter mais problema. Aceite Jesus e você vai ficar rico. Não tem quem diz isso, né? Estão fazendo propaganda enganosa de Jesus. Essa é uma propaganda enganosa. Jesus nunca prometeu que a gente não ia ter problema. E se alguém me mostrar no Evangelho que ele disse que não ia ter problema, ele não disse nunca isso. Olha o que ele fala aqui.
quando vos perseguirem e injuriarem, mentindo. Porque se perseguiram Jesus, que é o Mestre e Senhor, vão nos perseguir também por causa de Jesus Cristo, por causa da nossa vivência da fé. Agora, uma coisa ele prometeu, e ele cumpre, todos os dias: estarei convosco até o final dos tempos. Isso nós devemos ter certeza, que ele está conosco, ele não abandona os seus. Jamais quem confia no Senhor será abandonado. Jamais. Mas nós vamos passar pela realidade da perseguição. Basta perceber. Alguém que é justo, que quer viver os valores de Deus, que não quer se corromper, por exemplo, usando a imagem que eu acabei de utilizar, coloca essa pessoa no meio de um monte de pessoas que é injusta. Vai ser perseguida pela justiça. Porque a honestidade dela vai incomodar os outros que estão ali. Aí o que é que vão fazer? Vão injuriar, vão perseguir, vão mentir, vão dizer todo tipo de mal por causa de Jesus. Por causa da palavra. Está aqui. É palavra de Deus. É palavra de Deus. Mas a palavra de Deus é bem clara, que nós iremos receber a recompensa aqui, ainda nessa realidade terrena, mas plenamente quando chegarmos na glória de Deus. E aí nós vamos perceber aquilo que Paulo diz na segunda leitura de hoje, né? Jesus escolheu, Deus escolheu o que o mundo considera como estúpido, para assim confundir os sábios. Então nós vemos novamente que a lógica de Deus é diferente da lógica humana. E ele rompe com a lógica humana para justamente confundir aqueles sábios que acham que sabem, mas na verdade não sabem de nada. Peçamos então no evangelho de hoje que nós possamos cantar como o salmista de hoje. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Que o nosso espírito possa ser um espírito de pobreza, para que possamos alcançar o reino dos céus. E possamos ser os felizes de Deus e mostrar para o mundo onde está a verdadeira felicidade. Peçamos nesta Eucaristia que o Senhor nos fortaleça na nossa caminhada e que nós possamos, fortalecidos pela palavra, fortalecidos pela Eucaristia, de fato viver essa felicidade que brota do coração de Jesus e que o mundo possa ver em nós, testemunhando essa felicidade. No momento de silêncio, meditemos a palavra de Deus que acabamos de ouvir.